As vagas que você está aplicando aqui na Austrália, que você tem interesse em aplicar, pede muito por comunicação e por isso você está inseguro, está insegura em prosseguir com a sua aplicação? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre esse problema porque eu acabei de sair de uma consultoria com uma mentorada que estava passando exatamente por isso e eu quero dividir um pouquinho aqui com vocês o que eu conversei e falei com ela que pode também te ajudar nesse processo dessa segurança com o seu inglês. Pois bem, essa mentorada minha trabalha já em inglês, né? Já mora aqui há algum tempo, trabalha em inglês, mas ela apresenta uma certa insegurança em relação à entrevista. Não só a entrevista, mas assim, será que quando eu começar a trabalhar, quando eu estiver no mercado de trabalho, numa reunião, eu vou conseguir desempenhar? E aí, uma das primeiras etapas da minha mentoria de carreira é exatamente o estudo de mercado, que é onde você realmente entende quais são as suas possibilidades e qual que é o melhor cargo para o seu momento. E aí a gente até discutiu um pouquinho sobre isso, né? Porque as pessoas indicavam para ela e para mim aconteceu a mesma coisa, cargos que não são alinhados com o nosso objetivo, porque esses são a porta de entrada. E não é bem assim que funciona. Então a gente conversou até bastante sobre isso, porque durante a pesquisa de mercado dela, ela viu que os cargos que a galera sempre falava com ela, que ela deveria começar, não tem alinhamento com a experiência que ela já teve e com o que ela quer fazer e quer pro futuro dela. E aí nessa de pesquisar os cargos que realmente fariam sentido, ela se deparou com todos os cargos pedindo por uma ótima comunicação, ótima comunicação, ótima comunicação. E aí ela falou, Carol, como eu vou fazer, se eu tô com dificuldade até, né, com insegurança até para fazer uma entrevista, como eu vou fazer para trabalhar num lugar que precisa de uma ótima comunicação? E aí eu falei com ela uma coisa que eu acredito que possa servir também para você. Você conhece algum brasileiro que mora no Brasil, que fala português nativo e que não se comunica bem? Eu aposto que você consegue pensar agora em brasileiros que se comunicam muito bem e em brasileiros que não se comunicam bem em português. Então, o que eu quis trazer para ela era exatamente o fato de que não é porque você tem ou não tem a língua que a sua comunicação é boa ou não. Obviamente, quanto melhor é a nossa segurança ao falar, o nosso vocabulário, a nossa comunicação pode sim ser muito impactada. Mas muitas vezes, quando a gente tem ali aquela comunicação, já consegue comunicar, né? Tem o inglês comunicável, consegue conversar e tudo. Muitas vezes isso é o suficiente para você conseguir transmitir a sua mensagem. E para você conseguir se comunicar bem, falar bem, o inglês é um quesito, mas o que eles estão pedindo quando eles falam nisso não é exatamente ter domínio da língua, mas conseguir mesmo se expressar, falar no tom que precisa, negociar com as pessoas, trazer o seu ponto, trazer a sua opinião, de forma que as pessoas que estejam à sua volta entendam e acolhem isso também. Então, eu, por exemplo, já tive professores na faculdade que você via que a pessoa sabia muito. Tipo assim, tive alguns professores que eles eram gênios, mas que não conseguiam passar a mensagem pra gente. Então não adiantava nada, você entendia que o professor era muito bom, mas ao mesmo tempo ele não conseguia passar pra gente o que ele tinha ali para poder ensinar. Então não adiantava muito. Outra situação também que eu já passei, que talvez você também tenha passado, que é a de, às vezes, ter um chefe, uma pessoa, um supervisor que não consegue te explicar o que você tem que fazer, não consegue te falar o que você tem que fazer, que você não sente segurança e liberdade para poder conversar sobre alguma coisa, porque essa pessoa não consegue se comunicar muito bem. Então, às vezes, você precisa de sentar ali e conversar com essa pessoa, mas não rola. Enquanto tem outras pessoas, independente do nível da posição hierárquica dentro da empresa, que você consegue sentar e conversar e ter uma comunicação que realmente flui. E isso não é porque o português de um ou de outro é melhor, mas o tom que a pessoa utiliza ao falar, a forma de se expressar, os próprios gestos, o carisma, tudo isso
entra dentro dessa comunicação. Então, o que a gente pode focar é no inglês, para melhorar esse inglês, mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que se a nossa comunicação é boa, isso significa que a gente consegue se expressar bem, independente de estar usando um vocabulário mais básico ou um vocabulário mais avançado. E o que eu diria assim, Carol? Continuo com dificuldade no inglês técnico, não sei se eu conseguiria me comunicar muito bem, porque eu tenho realmente uma barreira da língua. Neste caso, eu vou te indicar entrar nessa playlist aqui e fazer o meu desafio de 12 semanas para melhorar o inglês. Isso, quanto melhor for o seu inglês, mais fácil fica você se expressar, porque, obviamente, quando falta vocabulário, a gente fica um pouquinho mais quadrado, né? Mas isso não é um impeditivo para entrar no mercado de trabalho. Eu também, quando eu peguei o meu primeiro cargo aqui, eu não tinha um inglês bom. Pelo contrário, meu inglês era ruim. E diversos dos meus mentorados passaram pelo mesmo problema. O que a gente vê de dificuldade é quando você está buscando por um cargo mais elevado, que obviamente você vai ter que liderar pessoas, vai ter que conversar com clientes externos, né? Tem que realmente utilizar a língua ali o tempo todo com todo mundo. E por você estar buscando esse cargo, você vai ser entrevistado por pessoas, vai ser comparado com candidatos que estão com inglês muito melhor, muito mais avançado. Existem, ao mesmo tempo, cargos em que você não precisa falar com todo mundo, que você vai falar só com seus colegas de trabalho, com seu chefe, seu supervisor. Nesses cargos, às vezes eles ficam um pouquinho mais alinhados com o nível de inglês que você tem hoje e que você consegue se vender muito bem para um cargo desse, entrar no mercado e dentro do mercado conseguir se comunicar cada vez melhor. E aí entra uma coisa que ela falou assim, Carol, e se for uma reunião? Como é que eu vou fazer para me expressar, né? Eu vou ficar lá calada e tudo, como é que vai acontecer? E aí eu trouxe um pouquinho das minhas histórias de início e que eu, sinceramente, acho que não existe uma forma melhor de melhorar o inglês do que essa imersão. Eu lembro que nas primeiras empresas, na primeira empresa part-time, a gente não tinha muita reunião, assim, não. Eu já fui em reuniões com clientes. Entrava muda e saía calada, sempre. Mas ouvia todo mundo e tal, só me apresentava e tudo, mas eu ficava ali mais só ouvindo mesmo. Mas foram algumas reuniões, assim, mais comerciais com clientes. Dentro da empresa a gente não tinha muita reunião, o escritório era pequeno. E aí, quando eu mudei pra outra empresa, aí lá a gente já tinha reunião toda semana. E eu lembro de tantas reuniões internas, quanto várias reuniões externas, porque eu fazia reuniões com os times comerciais e eles precificavam muito mais projetos, né? Eu ainda assim ficava mais na minha, mas eu mudei minha postura. Eu comecei a prestar atenção no que as pessoas estavam falando. E aí, à medida que eu ia ouvindo, e eu ia entendendo as expressões ou ouvindo uma expressão que eu não entendia o que realmente significava, eu comecei a tanto a prestar atenção quanto a escrever algumas delas e depois entender e procurar. E aí aconteceu uma coisa recentemente no meu escritório agora e que é interessante porque às vezes você ouve alguma coisa e mesmo assim você não leva aquilo muito... Assim, você entende pelo contexto e por você ter entendido pelo contexto, você não pega aquilo pra você, não pega aquilo pra entender e pra tentar replicar. E acontece comigo também. Mas dessa vez eu tô nesse escritório, uma indústria nova, aprendendo muita coisa, então eu tô mais intencional. E aí um dia eu tava conversando com um cara que trabalha lá comigo, e ele tava falando de um valor qualquer lá, que poderia ser maior ou menor e tudo, e ele falou, isso aqui não vai quebrar o banco. Ou seja, a expressão que significava que não vai fazer tanta diferença assim, não vai ser um fator decisivo para pegar ou não um projeto. E aí hoje eu tava com o dono da empresa, mostrando algumas coisas ali para ele, e ele tava perguntando sobre o dimensionamento de um steel, de umas barras de ferro que eu tava precificando, que eu tava quantificando. E aí eu perguntei pra ele sobre alguma coisa e ele faz um pouquinho diferente, eu fiz de uma forma mais precisa, ele coloca um pouquinho mais. E aí ele falou, olha, mas isso também não tem muito problema, né? Aí eu falei, isso não vai quebrar o banco. Eu peguei a expressão que eu ouvi do outro menino outro dia e aí eu trouxe pra essa conversa. A partir do momento que eu trouxe pra essa conversa, isso fixou. Então eu ouvi, prestei atenção, entendi o que significava e coloquei essa frase
dentro de 1, 2 semanas no meu vocabulário. Agora, eu tenho certeza que isso está muito mais fixado. Se acontecer outras conversas desse tipo e alguma coisa nesse contexto, fica muito mais fácil de eu mostrar, de eu falar isso com naturalidade. Como foi dessa vez. E aí eu falei isso, ele realmente não vai e tal. Então, a melhor forma de você melhorar o seu inglês e melhorar a sua comunicação é comunicando. Às vezes a gente acha que tem que estar com o inglês perfeito para então buscar alguma coisa. E o que eu te digo é, se você esperar o seu inglês estar perfeito para você buscar um emprego na sua área, o que vai acontecer é que você vai buscar tarde demais. E a sua desculpa vai deixar de ser que o inglês não é muito bom e vai passar a ser que você está muito tempo fora da área. Então, espero muito que você busque algo na sua área no nível do seu inglês. E assim você consegue entrar no mercado, ouvir as pessoas, ouvir essas expressões, essas frases, começar a incorporar no seu vocabulário e conseguir falar com mais naturalidade. Se você gostou desse vídeo, assista também esse vídeo aqui.